Pessoal, vamos prosseguir. Nós estamos no livro de Marcos, chegando ao final do capítulo 2, e nós vamos ler Marcos 2 a partir do verso 23. Marcos 2, 23. Nós vamos depois entrar pelo capítulo 3. Na tela já está o texto. Marcos 2, 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, e olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. O sábado era muito importante naquele momento, ainda é hoje, dentro da cultura e da religião judaica, mas eles guardavam o sábado, fazia parte da lei. Mas os religiosos da época criaram regras específicas em torno do sábado. Havia 39 tipos de proibições e de atividades que não podiam ser realizadas no sábado. Uma delas era colher espigas. Eles criticaram Jesus e criticaram os discípulos, porque naquela caminhada passaram por uma plantação e estavam colhendo espigas. E Jesus disse: vocês nunca leram o que fez Davi? Davi, quando fugia de Saul, que queria matá-lo, passou pelo sacerdote Abiatar, e naquele momento ele disse, até Abiatar ficou preocupado, falou: o que você está aqui sozinho? O rei não me avisou que você vinha. E ele falou: não, é que eu estou numa campanha específica, não posso contar para ninguém, é um negócio secreto. Mas ele estava fugindo do próprio rei, na verdade. Tem alguma coisa para comer? E ele disse: tem o pão sagrado. Era o pão da proposição. Os pães da proposição ficavam expostos ali no tabernáculo e depois no templo, ficavam expostos por 7 dias. No 7º eles eram trocados por pão fresco, e somente os sacerdotes podiam comê-lo. Mas naquele dia haviam sido trocados, naquele 7º dia, e ele deu a Davi. Davi comeu com os seus homens, e Jesus disse: você nunca leu isso e agora vocês estão preocupados com colher espigas? Não foi o homem criado para servir o sábado, foi o sábado criado para servir ao homem. E depois Jesus encontra aquele homem que tinha uma das suas mãos atrofiadas, ressequida, e a mão dele estava ali doente, enferma, e os fariseus ficaram ao redor ali só olhando se Jesus por acaso iria curá-lo naquele dia, porque era um sábado, a fim de criticá-lo. E aí então Jesus pergunta: o que vocês acham? É lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal? A gente deve curar no sábado, dar a vida ou tirar a vida de alguém? Mas eles ficaram em silêncio e não disseram nada, e Jesus ficou indignado com aqueles homens. Esse sentimento de indignação estava no coração de Jesus, porque o sábado tinha a ver com o descanso.
A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia e disse ao homem que ele deveria descansar, isso estava na lei, mas era para que o homem revigorasse a sua força, era para que os extenuados e desalentados recobrassem o seu ânimo, é para que ninguém ficasse escravizado num trabalho e não tivesse chance de se recuperar, até para aquele que se feriu e se machucou e trabalhou pudesse ter um tempo de recuperação. Ora, curar aquele homem era exatamente a finalidade do sábado, trazer descanso a alguém, aliviar aquele que estava cansado. Como que eles poderiam ser contrários a fazer o bem ou a curar alguém porque era um dia de sábado? Na verdade, a mão daquele homem estava atrofiada, ressequida, como diz a Bíblia, mas na verdade, o que estava atrofiado e ressequido era o coração de cada um daqueles fariseus. Eles é que tinham um coração ressequido, empedrado, frio, e não conseguiam ver ali a necessidade daquele homem. A religião deles os tornou homens desse jeito, críticos, exclusivistas, obcecados por cumprir uma regra e não por fazer o bem a alguém. A nossa fé e a nossa caminhada com Deus não pode se tornar numa religião fria. A nossa fé não pode se tornar numa religião nacionalista, vamos dizer assim. É assim que o Tim Keller chama. São aqueles que dizem, olha, para você ter acesso a Deus, tem que fazer parte da nossa igreja. Para você ter acesso a Deus, tem que ter as nossas características, tem que fazer parte da nossa nação. Nossa fé não pode se tornar numa religião nacionalista. A nossa fé não pode se tornar numa religião espiritualista na sua conquista. É assim que o Tim Keller também diz. A religião que diz, olha, você tem que se sacrificar e você tem que, para ter acesso a Deus, conquistar o teu caminho. Você vai melhorando espiritualmente até o dia em que você consegue alcançar. Espiritualmente você tem que melhorar a cada dia para ter o acesso. E a nossa fé não pode se tornar numa religião legalista, que é um outro tipo. Para você ter acesso a Deus, tem que cumprir todas essas normas aqui e essas regras. Por quê? Não pergunta, cumpre que aí você vai ter acesso a Deus. Na verdade, aqueles fariseus, aqueles homens, tinham essas coisas, achavam que as pessoas só teriam acesso a Deus se fossem como eles, se seguissem as regras deles, ou se tivessem uma evolução espiritual pela sua consciência e aprendizado, como eles. Mas o Evangelho de Cristo é o contrário disso. Não é o que eu faço que me dá acesso a Deus, pelo contrário, pelo sangue derramado na cruz, Ele nos deu acesso a Deus. Eu não tenho o que fazer para ter acesso a Deus, Ele nos amou primeiro, como Pedro disse aqui. Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. O nosso louvor, o nosso amor, a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso cântico, o nosso ajuntamento, a nossa comunhão, a nossa obediência na palavra, a nossa vida em santidade, não é o pagamento para que cheguemos até Ele. Cristo nos deu acesso a Deus. É a nossa gratidão e o amor do nosso coração. É o nosso reconhecimento. O reconhecimento de que Ele é Senhor. O Vagnão orou por isso aqui. A revelação do Espírito Santo dentro de nós, de que Ele é o Filho de Deus. E por isso nós nos entregamos a Ele. Aqueles homens tinham prazer de guardar o sábado, mas não tinham prazer de ver um homem curado. Que loucura é essa? Jesus disse que o sábado é que foi feito para o descanso do homem, e não o homem para ficar guardando o sábado. Senão aquilo seria um cansaço, aliás, vira um cansaço. Era para ser um descanso, e alguém fica te enchendo a paciência que você pode ou não pode fazer isso ou aquilo. Isso acontecia naquela época.
Quer dizer então que você vai guardar o dia e o sábado e não vai cuidar da vida do homem? Qual o nexo dessa fé? E o Tim Keller diz no livro que a palavra Shabá, que é sábado, é um sinônimo muito próximo do Shalom, que significa paz. E quando Deus estabeleceu essa lei, era para que o homem tivesse paz no seu interior. Kung Fu Panda 2, encontrar a paz interior. Já assistiu? Mas tem que fazer assim com o pé e pegar a gota. É para que o homem tivesse paz. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, no sábado. Certo ou não? Certo ou não, irmão? Amém ou não amém? Então agora eu pergunto a você, Deus se cansa? Então para que ele descansou, pô? Deus é espírito. Deus não se cansa, não dormita, não precisa de dormir, nem dorme, nem descansa. Mas Deus, quando completou a sua criação, Ele estava satisfeito. Ele poderia virar as costas e descansar, e dizer à sua criação, siga o curso porque está pronto. Ou mesmo Jesus na cruz, quando completou a sua obra, Ele pôde descansar e dizer, Pai, está consumado, eu posso descansar em paz. Porque o descanso não é apenas aquilo que temos quando dormimos, mas é aquilo que o Espírito de Deus produz dentro de nós. Quando Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, Ele não estava dizendo, eu tenho autoridade, viu? Vocês estão dizendo que não pode fazer isso no sábado, mas eu vim agora com autoridade para dizer, pode fazer. Mudei a lei. Passa branquinho. E diga lá que o Filho de Deus disse que não é mais para guardar no sábado. Ah, mas tem que ter um dia, tá bom, quarta-feira, vai, vamos mudar. Quarta-feira então agora, Jesus não era Senhor do sábado para alterar a lei. Não era o Senhor para revogar a lei. Ele era o dono do sábado. Você vai repetir o versículo comigo. Vinde a mim, vós que estáis cansados. Ele não disse assim, e eu? Ele poderia dizer assim, você que está cansado e oprimido, aguenta que hoje é quinta, amanhã é sexta, sábado você descansa. Não poderia ter dito isso? Já que o sábado era o descanso? Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. Quando Jesus disse, eu sou o Senhor do sábado, Ele estava dizendo, gente, a partir de agora, eu sou o sábado. A partir de agora, eu sou o descanso de vocês. A partir de agora, eu sou a paz de vocês. A obra que eu vou realizar na cruz vai redimir vocês. E vocês vão poder de verdade descansar. De verdade vão poder ter paz. Jesus é essa satisfação. E essa paz que nos torna tranquilos e passíveis de descanso. Todo mundo tem que ter descanso, por favor, não vai ficar trabalhando que nem louco. Se você faz isso, não faça. Não troque um pouco mais de dinheiro pela comunhão da tua família e nem pelo teu descanso. Você tem que ter férias. Há quantos anos você não tira férias? Você tem que tirar férias. Você tem que sair, você tem que passear. Você vai no cinema com ela? Você tem que ir no cinema com ela. Qual foi o último filme que você viu? Amadeus? Amadeus foi em... Que é isso? Foi 86, meu. Não. O irmão lá, King Kong. O 2? Não, o 2 faz tempo demais. Aliás, você percebe quando você está velho assim, né? Eu vi os 3 King Kong. Mas o primeiro eu não era nascido, eu vi depois, tá? Mas eu já vi as 3 versões. Mas... você tem que ter o descanso, mas não se engane. Se você não tiver o descanso que é o sábado, que é Jesus Cristo, não será uma noite de sono que vai te dar paz. Aliás, você vai colocar a tua cabeça no travesseiro e não vai ter paz. Você vai sair para jantar com a tua família, a tua cabeça vai estar pirada em outra coisa e pilhado em outras coisas.
Você vai tirar férias e o teu telefone não desliga porque você não tem tranquilidade, porque você não tem paz. A verdadeira paz vem de Jesus Cristo. A verdadeira paz é Ele que nos dá. Vinde a mim, eu sou o descanso de vocês. E talvez o nosso maior engano seja o engano de procurarmos paz em sábados que já não valem mais. Não é o cumprir de uma regra, e nem o estar num lugar, mas é ter a Cristo dentro de si. É você conseguir no meio da tribulação manter a tua paz. Isso é muito difícil. É você ver 1000 caindo ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você continuar andando. Eu sei que Deus está comigo. É você saber que do alto vem o teu socorro, ainda que Ele não tenha vindo e não esteja ainda presente diante de você. Essa religião dos fariseus se modificou bastante. Nos dias de hoje ela tem muitas ramificações, e existem muitos sábados que são colocados para você cumpri-lo nos dias de hoje. Aliás, a própria religião coloca em você uma tristeza e tenta te vender sábados de descanso. Você não é feliz? Você já comprou livro na época do Círculo do Livro? Quem já comprou livro na época do Círculo do Livro? Era impossível não comprar. A pessoa parava na sua porta, tinha um script perfeito. Eu era garoto, minha mãe, ela estudava, ficava só eu e o Jorge em casa, já adolescente. E quando eu via que era Círculo do Livro, eu falava: o que eu vou falar para esse cara? Porque ele começava... Alguém já vendeu o livro do Círculo do Livro aqui? Alguém foi vendedor do Círculo do Livro? Ferreira, tinha que ser você, hein, Ferreira? Era duro de vender? Mas o Lero era bom, era assim, ó: eu quero fazer uma pesquisa com você. Ah, pois não, pesquisa pode fazer. Você acha que o brasileiro tem privação de cultura? Ah, tem. Você acha que as escolas hoje não dão muito campo para você estudar e aprender mais? Ah, a escola, o governador, o prefeito, assim. Você concordava com ele. É assim, não era? Você não acha também que fora isso, o material, os livros hoje são muito caros? É caro demais, é os olhos da cara. E você ia concordando. Isso, ele só jogando a isca. A isca e o anzol, a isca. É a música do Rapa. A isca e o anzol, e você só mordendo, só mordendo. E você gostaria de ter mais oportunidade? Eu gostaria. É que é muito caro. Mas é. Mas o que você faria se você tivesse uma oportunidade de ser muito barato e de ter acesso a essa cultura na porta da sua casa? Você gostaria? Claro. É isso que eu tenho. A gente vem, entrega, não sei quanto por mês, era bem baratinho. Você quer? Quer. Não quero. Você não tinha que falar. O que você ia fazer? Mas ele te vendia a necessidade. E você apanhava e dizia: eu preciso, então eu tenho. Infelizmente é assim. Aquele carro lá fora que estava parado, riscado, é o seu? É. Que opróbrio, hein, irmão? Eu sou um opróbrio. Perdão, hein, mas esse sapato está fora de moda, hein? Servo de Deus tem que andar na estica. Né? Isso é vergonha. Você não pode ter as coisas para os teus filhos, você está em desonra. Tá, eu não sabia, estou te ensinando agora. Você está em vergonha, em desonra, em opróbrio, nesse emprego que você está. Olha o carro que você tem, olha a camisa que você usa. Servo de Deus não tem uma caneta Bic, rapaz. Servo de Deus tem que ter uma caneta. É mesmo, lógico, eu vou correr atrás. Senhor, eu preciso de um sábado. Eu preciso de um descanso. E parece que a religião empurra um êmbolo e vai soprando dentro de você uma insatisfação.
e te vendendo o que você não tem, como se fosse uma seringa, vai injetando, e todo dia você ouve que o diabo está te desonrando, que o diabo está te roubando, que você não tem, que você não é, que você não pode, que você não faz, que você está em vergonha, que você está em desonra, que você está em opróbrio, que o diabo está tripudiando em cima de você, e que você nunca será feliz, mas que Deus, mediante uma pequena contribuição, vai te abençoar. E aí então você busca cumprir as regras para alcançar certos sábados. Quando eu tiver, eu vou descansar. Quando eu for promovido, eu vou me alegrar. Quando eu crescer, quando eu comprar, quando eu estiver, quando eu viajar, quando eu for, quando eu adquirir, quando eu conquistar, e eu sempre projeto sobre algo ou algum lugar, um descanso que eu nunca vou achar. E se você quer saber, humanamente, aonde moram as tuas maiores insatisfações, nas tuas conquistas. Porque depois que você conquista e fala, agora eu sou feliz, porque eu tenho, aí passa alguém com outro melhor do que o seu, e você descobre que você está atrasado. E depois do iPhone 5 tem o 5S. E depois de você se matar para comprar o 5S, em 2 meses eles lançam o SX. E depois, enquanto você se esfalfela, há um mercado com gente morrendo de rir e rolando de rir, de um povo consumista, e que cada semestre eles lançam alguma nova coisa para você correr atrás, e eles agradecem com toda a louvação às igrejas e religiões que ajudam o mecanismo de lobotomizar a população toda, dizendo, vai, compra, tenha, é o sábado, aí você vai ter descanso. E esquecemos que Jesus diz, gente, para com isso, sou o Senhor do sábado, agora eu sou o sábado. Se você morar em Beverly Hills, ou se você morar na Vila Socó, ou se você morar em Manchester, ou na Vila Manchester, porque tem Nova York e a Vila Nova York, não é verdade? Não importa, porque o teu descanso se chama Jesus Cristo. O teu descanso e o teu sábado é o Senhor. Não é uma regra, nem uma lei, nem coisas que eu pratico, nem coisas que eu conquisto, mas é o fato de ter a revelação de que Ele é Senhor da minha vida, e isso me traz paz. Ainda que eu ande por um caminho difícil, ainda que eu passe por situações difíceis, ainda que eu saiba que o socorro de Deus vem, mas ainda não chegou, o grande mistério da vida e da paz de um cristão é o fato de que Cristo habita dentro dele, e ele confia, e ele anda em paz, e ele descansa, porque o Senhor é o seu descanso. Ele é o nosso rochedo, socorro bem presente no dia da nossa tribulação. Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Que Deus te abençoe e você descanse nele. Amém?